Resumo do livro: A Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Existe um poder silencioso operando dentro de você neste exato momento. Um poder que molda seus pensamentos, direciona suas escolhas e define, sem pedir permissão, os resultados da sua vida. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas vivem reagindo ao mundo, acreditando que o destino é algo externo. Charles F. Haanel começa aqui, revelando que o verdadeiro comando da realidade sempre esteve na mente humana. A chave mestra não é apresentada como um livro comum, mas como um treinamento mental. Haanel não quer que você apenas entenda ideias. Ele quer que você experimente uma mudança interna real. Desde o início, ele deixa claro que todo efeito visível nasce de uma causa invisível, e essa causa é mental. Nada acontece por acaso. Cada condição da sua vida é o reflexo direto de padrões de pensamento mantidos ao longo do tempo. Segundo Haanel, o universo não é caótico. Ele é governado por leis precisas, tão exatas quanto as leis da física. A diferença é que essas leis operam no plano mental. Pensamentos não são abstrações inofensivas. Eles são forças criativas. Quando sustentados com emoção e repetição, tornam-se comandos que o subconsciente executa fielmente, sem questionar se são bons ou destrutivos. O subconsciente, explica o autor, não distingue realidade de imaginação. Ele aceita tudo o que é impresso com convicção. Se você alimenta medo, ele cria circunstâncias para justificá-lo. Se cultiva confiança, ele organiza eventos para confirmá-la. A mente funciona como um solo fértil. Não escolhe o que cresce, apenas multiplica o que foi plantado. Haanel enfatiza que a maioria das pessoas vive no piloto automático mental. Pensam de forma desordenada, reativa, emocionalmente instável. Depois se perguntam por que a vida parece confusa. Para ele, disciplina mental é a base de qualquer transformação. Não se trata de controlar o mundo externo, mas de assumir domínio absoluto sobre os próprios pensamentos. O livro introduz a ideia de que o pensamento consciente é o arquiteto, enquanto o subconsciente é o construtor. O consciente escolhe o que pensar. O subconsciente trabalha dia e noite para materializar essas escolhas. Quando existe conflito entre eles, o subconsciente sempre vence. Por isso, desejos fracos nunca superam crenças profundas. Uma das grandes viradas de consciência propostas por Haanel é entender que você não atrai aquilo que quer, mas aquilo que você é. O estado mental predominante define o que se manifesta. Não basta desejar riqueza enquanto se sente indigno. Não adianta buscar paz enquanto alimenta ressentimentos. O mundo externo apenas espelha o conteúdo interno. A atenção, segundo o autor, é uma das ferramentas mais poderosas da mente. Aquilo que você observa de forma contínua cresce em importância, força e presença. Quando você concentra a atenção em problemas, eles se expandem. Quando direciona foco para soluções, oportunidades surgem. Atenção é energia em movimento, moldando a realidade. Haanel explica que visualização não é fantasia. É ensaio mental criativo. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, ativa os mesmos circuitos mentais de uma experiência real. O subconsciente registra aquilo como verdade em formação. Com o tempo, ele passa a alinhar comportamentos, percepções e decisões para tornar aquela imagem concreta. Mas o autor alerta: visualização sem alinhamento emocional é vazia. É a sensação associada à imagem que determina seu poder. Sentir-se já vivendo aquilo que deseja cria uma coerência interna poderosa. Essa coerência elimina a resistência e faz com que ações inspiradas surjam naturalmente sem esforço forçado. Outro ponto central da obra é o silêncio mental. Haanel afirma que a mente só se torna criativa quando está calma. No ruído constante de preocupações e estímulos externos, não há espaço para ideias originais. O silêncio não é ausência de pensamento, mas presença consciente. É nesse estado que surgem insights, clareza e direção. Ele propõe exercícios simples, porém profundos. Sentar-se em silêncio,
controlar a respiração e observar os pensamentos sem se identificar com eles. Esse hábito fortalece o domínio sobre a mente. Com o tempo, você deixa de ser controlado por impulsos automáticos e passa a escolher conscientemente seus estados internos. A chave mestra também aborda a relação entre pensamento e saúde. Hanel defende que muitas doenças têm origem em padrões mentais desarmônicos. Medo constante, culpa, raiva reprimida e ansiedade prolongada afetam diretamente o corpo físico. Quando a mente se reorganiza, o corpo tende a seguir o mesmo caminho. No campo das relações, o princípio é o mesmo. Pessoas entram e saem da sua vida conforme sua vibração mental. Quando você muda internamente, o ambiente social se ajusta. Conflitos diminuem, conexões se tornam mais saudáveis e oportunidades surgem de formas inesperadas. Não é coincidência, é alinhamento. Hanel insiste que nada disso é místico. É prática consciente de leis universais. Assim como você não desafia a gravidade, não pode ignorar as leis mentais sem consequências. Pensar de forma negativa enquanto espera resultados positivos é como plantar espinhos esperando colher flores. O autor também fala sobre propósito. Ele afirma que cada indivíduo possui uma função única dentro do todo. Quando alguém descobre sua verdadeira direção e age em harmonia com ela, a vida flui com menos resistência. A sensação de esforço excessivo surge quando estamos desalinhados com nossa natureza interna. Para Hanel, sucesso não é acumular coisas, mas expressar plenamente o potencial interno. Riqueza, reconhecimento e realização são efeitos colaterais naturais desse alinhamento. Quando a mente está clara, focada e consciente, decisões se tornam mais precisas e o caminho se revela passo a passo. Ao longo do livro, fica evidente que a chave mestra não é algo externo a ser encontrado. Ela sempre esteve dentro. O desafio não é adquiri-la, mas aprender a usá-la conscientemente. Poucos aceitam essa responsabilidade porque ela elimina desculpas. Se a mente cria, então a mudança começa dentro. Essa primeira parte da jornada proposta por Hanel é um convite à autorresponsabilidade radical. Nada muda até que você mude. Nenhuma circunstância externa se transforma sem uma reorganização interna prévia. O poder que você busca não está no mundo. Está na forma como você pensa sobre ele. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque controlar pensamentos exige atenção, disciplina e constância. Mas para quem continua, o resultado é libertador. A mente deixa de ser uma prisão e se torna a ferramenta mais poderosa de criação consciente. Quando Hanel avança, ele deixa claro que o pensamento não é apenas uma ferramenta mental, mas uma força criadora. Cada ideia sustentada com emoção se transforma em causa. Cada causa, cedo ou tarde, produz um efeito correspondente. Nada acontece por acaso. O que chamamos de sorte é apenas a soma de pensamentos consistentes ao longo do tempo. O que chamamos de fracasso é o reflexo de ideias mal direcionadas ou não dominadas. Ele reforça que o mundo exterior é um espelho obediente. Não responde ao desejo superficial, mas à convicção profunda. Pedir algo enquanto se acredita no oposto é como tentar avançar com o freio puxado. A mente subconsciente não discute, não questiona, não julga. Ela apenas executa, e executa aquilo que recebe com mais clareza, repetição e sentimento. A maioria das pessoas vive em conflito interno. Diz querer prosperar, mas alimenta pensamentos de escassez. Diz querer paz, mas sustenta ressentimentos. Diz querer liberdade, mas vive presa a medos. Para Hanel, esse desalinhamento é a raiz invisível de quase todo sofrimento humano. O mundo não está contra você. Ele apenas concorda com você. A chave mestra ensina que concentração é poder. A mente dispersa cria resultados dispersos. A mente focada cria realidade. Quando você aprende a sustentar um único pensamento com clareza, sem permitir interrupções internas, você começa a perceber algo raro. O mundo começa a se reorganizar ao redor dessa decisão. Pessoas surgem,
Ideias aparecem, caminhos se abrem. Hanel insiste que não se trata de esforço físico, mas de disciplina mental. Forçar é inútil. Resistir gera tensão. O verdadeiro domínio nasce da calma, da observação e da escolha consciente do que se pensa. Quem governa a mente, governa o corpo. Quem governa o corpo, governa as ações. Quem governa as ações, governa o destino. Ele fala sobre hábito como uma engrenagem silenciosa. Pensamentos repetidos se tornam padrões. Padrões se tornam hábitos. Hábitos se tornam caráter. E o caráter, inevitavelmente, molda a vida. Mudar a realidade exige começar no ponto mais invisível do processo. O pensamento que você aceita sem questionar todos os dias. Um dos pontos mais profundos da obra é quando Hanel explica que o medo é apenas fé invertida. Ele usa a mesma energia criativa da confiança, mas direcionada para o lado oposto. Toda vez que você imagina o pior cenário com intensidade emocional, está usando a chave mestra contra si mesmo. O universo não distingue positivo de negativo. Ele responde à intensidade. A solução, segundo ele, não é lutar contra pensamentos negativos, mas substituí-los conscientemente. Onde há medo, introduza compreensão. Onde há dúvida, introduza clareza. Onde há ansiedade, introduza presença. A mente não pode sustentar duas imagens opostas ao mesmo tempo. Aquela que você alimenta permanece. Hanel também aborda a relação entre pensamento e saúde. O corpo é descrito como um instrumento obediente da mente. Tensões emocionais prolongadas se transformam em doenças físicas. Harmonia mental gera equilíbrio corporal, não como mágica, mas como consequência natural. Pensamentos são vibração. O corpo responde à frequência dominante. Outro ponto essencial é o conceito de serviço. Ele afirma que prosperidade verdadeira nunca nasce do ego isolado, mas do valor oferecido. Quanto mais útil você se torna, mais a vida encontra formas de recompensar esse valor. A mente alinhada com contribuição cria abundância sustentável. A mente focada apenas em receber cria bloqueios. Ao longo do livro, Hanel deixa implícito que a chave mestra não é um objeto externo, nem um segredo guardado por poucos. Ela sempre esteve disponível. O problema é que quase ninguém se dispõe a usá-la com constância. A maioria tenta por alguns dias, não vê resultado imediato e volta ao piloto automático mental. Ele alerta que resultados reais não surgem da pressa, mas da persistência silenciosa. Assim como uma semente não rompe a terra no dia seguinte, uma nova consciência leva tempo para se consolidar. O erro está em desistir antes da raiz se formar. Quem compreende esse processo não se frustra. Confia. No trecho final, a obra assume um tom quase espiritual, mas profundamente prático. Hanel afirma que quando a mente se alinha com leis universais, a vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma cooperação. Você não precisa competir com o mundo. Precisa apenas harmonizar-se com ele. Ele conclui deixando claro que a verdadeira liberdade não está em controlar pessoas, circunstâncias ou eventos, mas em controlar a própria resposta mental a tudo isso. Quem domina esse ponto não é refém do acaso, da opinião alheia ou das oscilações externas. Torna-se causa, não efeito, e talvez essa seja a mensagem mais poderosa de A Chave Mestra. Tudo o que você busca fora já começou dentro. Toda mudança duradoura nasce no silêncio da mente consciente. Quando você aprende a observar seus pensamentos, escolher suas ideias e sustentar uma visão clara, a realidade não tem escolha senão acompanhar. No fim, a obra não promete milagres instantâneos. Ela oferece algo mais raro: responsabilidade, consciência e poder pessoal. Um convite para deixar de reagir à vida e começar a criá-la. Um lembrete de que a chave nunca esteve escondida, apenas ignorada. E se essa forma de compreender a mente, o sucesso e o propósito despertou algo em você, saiba que existem muitos outros livros capazes de provocar esse mesmo tipo de transformação. Alguns deles estão disponíveis para quem escolhe aprender de forma mais inteligente, profunda e prática. A NET Livros existe exatamente para isso.
encurtar o caminho entre o conhecimento e a mudança real.